o Batman não morreu na saga DCKO. Em vez disso, ele foi enviado para outro lugar para enfrentar um outro Batman. Fala galera, Rodrigo aqui, e no vídeo de hoje vamos falar sobre a HQ DCKO Night Fight, que vai mostrar o que aconteceu com o Batman após ele ter sido morto na primeira edição de DCKO. Tem uma playlist com todos os vídeos dessa HQ que vou deixar nos cards e no comentário fixado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada sobre o universo DC, especialmente sobre o Superman. E dito isso, vamos à história. O capítulo começa muito antes do torneio de DCKO, numa noite em que o Batman estava patrulhando a cidade de Gotham. Enquanto avança, ele reflete sobre como está ficando velho e que seu corpo já não está mais em seu auge físico. Nessa noite, quem estava atacando Gotham era o Professor Pig, um vilão repulsivo que transforma pessoas em criações grotescas. Ele havia sequestrado um ônibus escolar cheio de crianças, então Bruce estava acelerando o máximo que podia, determinado a impedir a tragédia. Porém, quando chega no local, já é tarde demais. Não no sentido negativo. Acontece que, felizmente, a Bat-família havia chegado primeiro e já tinham resolvido todo aquele caso. Bruce até refletiu com orgulho que houve um tempo em que combatia o crime sozinho, mas agora ele tinha toda a ajuda que precisava. Daí, Bruce começa a falar sobre cada um de seus filhos. Dick Grayson, o líder, o primeiro Robin, o mais experiente. Por muito tempo, Bruce achou que Dick o substituiria, mas o rapaz construiu seu próprio caminho, liderando equipes e inspirando heróis de uma forma que o próprio Batman jamais imaginou ser possível. Jason Todd, o rebelde, o sobrevivente, alguém que canalizou a raiva e a dor de um modo que Bruce nunca conseguiu. Às vezes, Bruce até o inveja, ainda que tema o quanto essa violência o domina. Tim Drake, o cérebro, o detetive, sempre planejando, sempre à frente, há quem diga que ele é até mais inteligente do que o próprio Batman. E por fim, Damian Wayne, o coração, o garoto que começou como assassino e se tornou protetor. Nisso, a equipe recebe uma nova chamada porque o Senhor Frio atacou o zoológico de Gotham. Eles partiram imediatamente ao local do crime. E observando essa cena, o Batman se pergunta se com todos eles patrulhando a cidade, Gotham ainda precisa dele. Agora sim, pulamos para o torneio de DCKO. Para quem não sabe, esse torneio foi criado para determinar quem seria digno de conquistar o coração de Apokolips, a força capaz de se opor diretamente a Darkseid, que nesse momento é o ser que ameaça todo o universo. O Batman lutou bravamente no qualificatório do torneio, mas no auge da batalha, ele foi atravessado por um tipo de arpão lançado pelo Coringa. Logicamente, isso levou à sua morte, ou pelo menos parecia que o Batman tinha morrido. Acontece que, pouco depois, seu corpo desapareceu lá do campo de batalha e apareceu em algum lugar desconhecido, agora como uma estátua de pedra. Pelo que entendi, todos os heróis que não conseguiram passar do qualificatório do torneio foram transportados para esse lugar, só que totalmente petrificados. Então, lá estava o Batman nessa condição, até que, de repente, um som metálico ecoou de dentro de seu peito. Era um tubo de explosão. Com isso, a parte de pedra foi destruída e Bruce foi teleportado de volta para Gotham. A explicação para esse acontecimento é que lembra que todos os heróis podiam levar uma arma para ajudar no torneio? Pois é, Bruce secretamente trouxe uma caixa materna acoplada em seu traje com um tubo de explosão que iria teleportá-lo para casa caso ele ficasse inativo por um tempo. Sim, meus amigos, é o preparo do Batman. Ele já tinha um plano para caso perdesse no torneio. Bom, no entanto, Gotham está completamente diferente. A arquitetura da cidade está no estilo futurista, o que faz Bruce se perguntar quanto tempo ficou preso e se a guerra contra Darkseid já havia acabado.
Ele tenta contatar a torre de vigilância, mas nada de resposta. E quando ele tenta contatar diretamente o Senhor Incrível, ele é atacado por uma Robinrang. Na página seguinte, descobrimos que quem jogou a arma não foi um Robin, mas sim um grupo de Robins, que chamam Bruce de o Batman que caiu e o original. Logicamente, Bruce fica espantado, até porque ele não conhece nenhum desses Robins. E nisso, uma batalha se inicia. Eles começam a atacar o morcego usando armas não letais, enquanto um deles, conhecido como Robin 52, comunica pelo rádio que o Batman foi avistado e pede reforços. Bruce, com a calma de sempre, analisa a situação enquanto se defende. Ele percebe que os jovens foram bem treinados, mas não por ele. O padrão de ataque, o estilo, a teatralidade, tudo indica outra influência que Bruce já começa a suspeitar quem treinou esses garotos. Ele também percebe que os Robins não querem eliminá-lo, mas guiá-lo para algum lugar. E como Bruce quer descobrir quem está por trás disso, ele se deixa ser guiado. E, de fato, quando finalmente é conduzido até o destino final, ele vê a silhueta de um homem que conhece melhor do que ninguém, porque diante dele está um outro Batman. Inclusive, esse outro Batman já chega atacando e dizendo que já havia avisado que se Bruce voltasse, haveria guerra. Nesse ponto, as suspeitas de Bruce são confirmadas. O homem que treinou os Robins, o homem por trás do traje do Batman, é ninguém menos que Dick Grayson. Quando Bruce o chama pelo nome, Dick fica surpreso que ele ainda lembre disso. E mais confuso do que nunca, Bruce tenta entender quanto tempo passou desde que eles enfrentaram Darkseid e pergunta quem venceu o torneio de DCKO. Só que Dick não faz a menor ideia do que Bruce está falando. Em vez disso, ele acusa Bruce de algo muito diferente. Ele revela que Bruce enlouqueceu e se jogou num poço de Lázaro em uma tentativa desesperada de retardar o envelhecimento e continuar sendo o Cavaleiro das Trevas. Parece que seu corpo já não aguentava fazer o trabalho, mas sua mente se recusava a aceitar a aposentadoria. Dick conta que tentou ajudá-lo, mas foi rejeitado, assim como todos os outros que tentaram. Bruce tenta negar, dizendo que isso não é verdade. Ele estava em um torneio cósmico para derrotar Darkseid e salvar o universo. Mas, para Dick, essas palavras soam como delírio de um louco. Ele acha que o Poço de Lázaro o deixou tão louco quanto deixou Ra's al Ghul, Talia, Jason e até a Selina Kyle. Quando Bruce escuta o nome da Selina, ele fica chocado. E Dick insiste que todo esse papo de torneio, Darkseid e Apokolips só existe na cabeça dele. Então, Dick decide mostrar o mundo real. Ele leva Bruce ao topo de um prédio e orgulhosamente apresenta o que chama de Torre do Morcego. Durante a ausência de Bruce, ele entendeu que era hora de transformar o trauma em inspiração. Ele criou uma nova Gotham e, com a ajuda dos Titãs, fundou a Corporação Robin, um lugar onde qualquer pessoa que quisesse poderia ser um Robin. Ele treinou uma geração inteira, replicando os métodos que aprendeu com o próprio Batman e os levando a um outro nível. Com o suporte tecnológico do Cyborg, o treinamento físico da Estelar e as habilidades místicas da Ravenna, ele construiu uma rede global de Robins. Agora havia Robins em todas as grandes cidades, supervisionados por Bárbara Gordon, Cassandra Cain, Duke Thomas e Stephanie Brown. Desse modo, a missão do Batman continuou, mas com Dick fazendo algo que Bruce nunca quis: confiar nos outros. Dick até remove sua máscara, revelando seus cabelos brancos, confirmando que ele está bem mais velho. Ele afirma que Bruce poderia ter parado, descansado, deixado o legado continuar com ele, mas o velho mentor preferiu lutar contra o próprio tempo. Nisso, Bruce balança a cabeça, dizendo que esse não é Dick e não era isso que ele desejava para o pupilo. Ele queria que Dick tivesse uma vida própria, livre do fardo do símbolo do morcego. Dick retruca dizendo que isso é mentira. Bruce nunca quis abrir mão do papel de Batman, porque sem o manto, ele não seria nada. Essas palavras doem.
Mas Bruce se mantém calmo até porque ele sabe que talvez seja verdade. Então, ele faz uma pergunta simples, mas que corta como uma lâmina. Se Dick realmente acredita ter feito melhor, se criou um mundo inteiro de Robins, ele deixaria algum deles se tornar o Batman? Nesse momento, Dick não sabe o que responder, e isso prova o ponto do morcego. O antigo Robin herdou o mesmo peso de seu mestre, e Bruce sabe que isso não está certo e precisa descobrir o porquê. Dick, por outro lado, não vai permitir que Bruce escape de novo. Essa é a última chance. Bruce deve se render e aceitar que seu tempo acabou. No entanto, Bruce o encara perguntando se ele esqueceu quem o treinou. E Dick responde arrogantemente que já o venceu antes e que pode vencê-lo de novo. Sim, aqui temos uma verdadeira batalha que é bela e brutal ao mesmo tempo. Pai e filho em lados opostos mais uma vez. Enquanto lutam, Bruce observa a fluidez de Dick, sua precisão quase dançante, e pensa que o garoto nasceu para isso. Cada movimento dele é calculado, mas ao mesmo tempo natural e elegante. Bruce, por outro lado, é pura força, velocidade e impacto. Ele sempre focou nisso, mas nesse primeiro momento, Dick se sai melhor. De todo modo, o confronto segue intenso pelos telhados. Dick provoca, perguntando se o velho já está sem fôlego. E Bruce responde com uma bela sequência de contra-ataque, alegando que Dick pediu para ele ficar no chão, mas que se realmente fosse o Dick Grayson que Bruce conhece, ele saberia que isso é impossível. Bruce assume o controle da batalha e o derruba, mostrando que ainda é o velho Batman. Porém, ele comete um baita erro ao tentar puxar Dick pela sua capa. Como o próprio Dick diz, ele mantém a capa só por tradição, porque aprendeu a lutar sem ela. Então, ele consegue se soltar da capa e joga um bastão que acerta em cheio no rosto do morcego. E na sequência, ele acerta mais um soco no Batman, alegando que ele próprio é um Batman melhor do que Bruce. Isso porque ele confia nas pessoas e não lidera através do medo. Mas, apesar da vitória de Dick, em pensamento, Bruce revela que se conteve porque não queria machucar sua família. Mesmo assim, Dick se mantém firme. Ele diz que, se Bruce não escutar, vai trancá-lo no Arkham e jogar a chave fora. Ele diz que Gotham não precisa mais de Bruce e essa obsessão já pode parar. E, de fato, Bruce pensa que talvez Dick tenha razão. Talvez o tempo do Cavaleiro das Trevas tenha realmente passado. Entretanto, nesse momento, a caixa materna embutida em seu traje começa a pulsar, emitindo sinais do coração de Apokolips. Bruce começa a teorizar o que está acontecendo por aqui. Ele até diz para Dick que acha que sabe o que aconteceu com o torneio e o que precisa fazer. E isso faz com que ele e Dick comecem a brigar novamente. Dick pergunta se Bruce não causou destruição suficiente. E Bruce vem com a pergunta que muda tudo. Se Dick é o novo Batman, onde estão Jason, Tim e Damian? Onde estão seus irmãos? E Dick, com muita raiva, revela o terrível segredo. Ele diz que Bruce, dominado pelo medo de ser substituído, enlouqueceu muito antes de mergulhar no poço de Lázaro. Chegou num ponto em que o velho Cavaleiro das Trevas declarou que só poderia haver um Batman, ele mesmo. E tomado por paranoia e loucura, ele eliminou todos os outros. Jason, Tim e Damian estavam mortos. Mortos pelas mãos daquele que um dia chamaram de pai. Assim encerramos essa edição e eu tenho uma teoria sobre o que está acontecendo. Enquanto Bruce desaparecia lá do torneio, como sabemos, Darkseid estava manipulando o tempo. Lembra que lá na primeira edição de DCKO, disse que ele estava reescrevendo a linha temporal, começando no futuro e avançando para o passado? Então eu acho que o Batman foi teleportado de volta a Gotham, num ponto que o mundo já havia sido refeito pela distorção de Darkseid, num ponto futuro, já que Dick está com cabelos brancos. Acredito que pode ser isso. Mas deixa aí nos comentários as teorias de vocês sobre o que está acontecendo e se gostaram dessa edição.
Muito obrigado por assistir e até a próxima aventura.